Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Hoje, tentando comentar brevemente, como sempre, essa figura aí desse professor que ficou extremamente popular e ao mesmo tempo odiado, que é o chinês Jiang Xueqin. Eu não sei se eu estou falando o nome dele certo, eu certamente não estou falando o nome dele certo. Eu ainda não sei falar chinês, o que é, né, absurdo. A gente que trabalha para vários países, né, do eixo do mal, a gente tem que saber os vários idiomas, né? Russo, persa, chinês, coreano e assim por diante. No russo estamos indo, né? Agora nos outros eu tô devendo. Mas isso aí a gente eventualmente resolve. Em primeiro lugar, talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar do Jiang Xueqin. É a primeira vez que vocês ouvem falar nesse cara. Mas se vocês usam o YouTube, e eu imagino que vocês usam porque vocês estão aqui, né? Mas se vocês usam YouTube, especialmente nos últimos 3 meses, vocês certamente, no mínimo, viram uma thumb com um chinês de óculos, cabelinho de cuia, né? Cabelinho de índio. Eu acho que é geralmente como o Jiang Xueqin utiliza o cabelo. Aquele cabelinho de índio, né? Com franja, por aí vai. E a chamada ali bombástica, envolvendo alguma coisa sobre guerra do Irã, decadência do Império Estadunidense, Pax Judaica ou qualquer coisa do tipo, ok? Vocês devem ter visto. Alguns vídeos do professor Jiang Xueqin estão ali com mais de 1 milhão de visualizações. 1 milhão, 1 milhão e 500 mil. Eu não sei se algum dele chegou a pegar, tipo, mais do que isso, né? Tem alguns que estão, na verdade, com 4 milhões. Né? Tem alguns que estão com 4 milhões, tá? Especificamente um dos primeiros dele, que é um vídeo sobre o Irã. E esse, de fato, tinha sido o único vídeo dele que eu tinha visto no ano passado. Aí eu até compartilhei. Compartilhei em redes sociais, recomendando e tal. Mas não tinha visto nenhum outro vídeo dele. Não, eu não assisti os vídeos dele, tá? Só recomendei um vídeo dele que eu achei interessante. Porque eu não vejo YouTube, eu não acompanho o YouTube, ok? Eu produzo conteúdo aqui, mas é um pouco raro eu acompanhar o YouTube. Eu sou muito seletivo naquilo que eu vejo aqui no YouTube, então eu não vi os vídeos dele. Comecei a ver conforme explodiu, né? E na verdade, conforme se criou uma polêmica em torno dele, porque eu fiquei curioso, né? Então eu comecei a ver, cara, 2 semanas atrás. Eu vi aproximadamente 30 vídeos. Eu tô vendo na ordem de post, de postagem, dos mais antigos para os mais recentes. Então tem muita coisa que vocês devem ter visto que eu não vi ainda. Aquele vídeo famoso dele da Pax Judaica eu não vi, tá? Mas eu sei como é que ele aborda o conceito, porque ele tem um Substack também, eu já dei uma olhada. Ele tem um X, eu também já dei uma olhada no X dele, algumas coisas que ele posta lá. Então eu tô naquela série dele de história da civilização. Ok? Tô vendo na ordem. Por que eu tô vendo na ordem? Porque não me interessa simplesmente o que ele diz, a informação que ele joga, tá? Me interessa o método dele e o raciocínio que ele utiliza para chegar a determinadas conclusões, né? As ferramentas intelectuais que ele utiliza, os paradigmas com os quais ele trabalha, é isso que me interessa. Eu acho uma mentalidade um pouco BBB, você só se importar com o resultado, né? O que ele previu aqui? Previu que o mundo vai acabar. Pronto, tô satisfeito. Não é isso que me interessa. Tô um pouco me fudendo o que ele tá prevendo. Tá? Me interessa é a metodologia dele. Porque, de fato, quando a gente vai analisar empiricamente, pelo menos dos vídeos que envolvem geopolítica dele, que eu já vi, ele tem uma margem de acerto que é razoável, tá ok? É uma boa margem de acerto, tá? E com uma certa especificidade que eu acho interessante. Mas vamos lá.
O tal professor Jiang Shueqin, que é um chinês que viveu uma parte significativa da vida dele no Canadá, ele não é um professor universitário, tá? Primeira questão. Ele é um professor de segundo grau. Essas aulas que ele tá dando é para adolescente, saca? Vocês já imaginaram na escola de vocês ter aula sobre Epstein, Pax Judaica, Cásaros e por aí vai? Então, porra, cara, é aquele meme, né, se minha escola fosse assim, se meu professor fosse assim e por aí vai. Porra, tem que incluir aí o Jiang Chequin. Porque isso aí, eu não sei se todas, mas me parece que a maioria das coisas que ele tá fazendo ali é aula pra garotada, pra adolescente. Aula de segundo grau. Eu não. Olha só, eu vou mandar um papo reto. Eu não me interesso pelos seres humanos, ok? Eu nutro um profundo desprezo pela humanidade, tá? Então eu não sei qual que é a biografia dele exatamente, eu não lembro. Não me interesso pela dimensão humana da coisa, ok? Fica parecendo um sociopata falando assim, mas é a realidade, ok? Eu não me interesso pelo fenômeno humano de um modo geral, exceto de uma maneira bem científica, né? De cima pra baixo ali, olhando com um microscópio para as formiguinhas brincando no The Sims, no SimCity da realidade, né? Então, assim, eu não lembro mais, não sei se essas aulas deles são numa escola anglófona na China. Eu ouvi falar algo nesse sentido, que é uma escola anglófona na China, mas talvez alguns desses programas sejam tipo no Canadá mesmo, também, que ele dava aula numa escola, talvez uma escola chinesa no Canadá. Eu ouvi as duas coisas. Eu acho que essas aulas são essas escolas, tipo, sei lá, por exemplo, o Colégio Cruzeiro, que é uma escola alemã no Rio de Janeiro, ou essas escolas britânicas que tem também no Rio de Janeiro, imagino que deve ter em alguns outros lugares também. Então, isso é numa escola anglófona de elite em Pequim, eu acho. Se não for, tanto faz, porque isso aí é o de menos, tá? Essa parte biográfica é o de menos, porque, enfim, não é isso que interessa. Mas é só pra situar as pessoas. O cara dá aula aí pra uma escola de elite, pra uma escola da elite chinesa, em inglês, né? Porque deve ser uma escola bilíngue, ou o que quer que seja. Mas são aulas muito fodas pra idade dos adolescentes que estão aprendendo. O que me dá a impressão de que, puta que pariu, cara, se você não gosta dos chineses, você tá fudido, cara. Porque os chineses ali, com 16 anos, estão aprendendo uns bagulhos que a gente aprende macaco velho, saca? Lendo Dugin, assistindo vídeo do Cher Imran Hussein, lendo Jean Parvulesco, e os caras do tipo, saca? Os italianos tipo Claudio Mucci, Christian Boucher, etc. Como é que é? O Louis Pauwels e Jacques Bergier, né? Daquele livro O Amanhecer dos Mágicos e tal. Então, ou então aquele vídeo, não, aquele livro Red Shambhala, né? O Shambhala Vermelha, acho de um polonês, né? Znamensky. Acho que é isso. Então, assim, esses bagulho assim, conspiração ou geografia sagrada, conexão entre geopolítica e escatologia, que a gente garimpou aqui, né, no Brasil, no maior esforço, nós todos, moradores de favela, saca? Garimpando ali na internet, né? Garimpando na internet. No meu caso, da época que internet era basicamente, sei lá, Geocities e Alta Vista, né? E CQ. E a gente lá nos blogzinho fuleiro com aquelas apresentações em flash, né? Tudo em Comic Sans e tal. Então, assim, a gente fez todo esse esforço ali já com. Pô, no meu caso eu comecei adolescente, tá? Num negócio meio tipo. Como neuromancer, saca? Freakazoid. Entrando ali na internet e tendo que garimpar pra poder descobrir uns bagulhos que os chineses, a elite chinesa, tá aprendendo com 15, 16 anos na escola. Não, hoje eu vou ter
aula sobre, sobre assassinato ritual, né? Sobre São Simão de Trento, sei lá. Tá vendo? Não, hoje eu vou ter uma aula aqui sobre o papel, né? De determinadas elites internacionais e cosmopolitas no tráfico de escravos, né? Do transatlântico e tal. Pô, cara, é foda, hein? Primeiro ponto, eu tenho que conceder que isso é muito foda. Só que algumas pessoas, inclusive um cara que eu acho muito confiável, um chinês, amigo meu, contato nacionalista chinês, etc. Fez um fio, inclusive. Vocês viram um fio ali sobre o passado do Jiang Shueqin. Eu conheço, tá, o Zhenmin, né? Eu conheço o cara que fez isso no X. É um cara confiável. É um cara top, tá? Só que, ao falar do passado do Jiang Shueqin, o camarada, ele tá deduzindo algumas coisas sobre o presente. E aí eu levanto apenas a seguinte objeção. Não é porque o passado do cara tem alguns elementos suspeitos que a gente tem como deduzir de maneira automática alguma coisa sobre o que ele está fazendo nesse momento. Mas eu vou colocar de uma maneira mais tranquila. Qual que é a realidade? Ele, quando era criança, o Jiang Shueqin, ele foi morar no Canadá. Então ele passou boa parte da vida dele no Canadá. Ele aprendeu chinês um pouco depois, já. E na época, acho que da faculdade, ele entrou tipo nesses programas de universidade dos Estados Unidos para chineses, né, para chineses expatriados e por aí vai. Aí estudou um tempo na China, num programa desse de intercâmbio com essas universidades do Canadá e tal. Num programa que notoriamente tinha vínculos com esses bagulhos tipo NED, o ZAID e por aí vai, tá ok? Tipo, a universidade na qual ele estava estudando e o programa de intercâmbio do qual ele fez parte na China tinha vínculos com o Ocidente. Só que assim, isso a gente está falando do período Jiang Zemin, né? Antes do Hu Jintao. E o período do Jiang Zemin, sem querer detonar o Jiang Zemin, que eu acho uma figura até folclórica interessante da política chinesa, é um período de interação muito forte entre Estados Unidos e China. Então falar que o Jiang Shueqin, nos anos 90, estava participando do intercâmbio do NED, ou com vínculos com o NED, eu não lembro exatamente, não vai dizer muita coisa, cara, porque essa é uma história relativamente comum dos universitários chineses dessa época, especialmente aquele pessoal cuja família saiu da China na época do Deng Xiaoping, reformas econômicas e por aí vai. Teve muita gente que saiu da China ali, segunda metade dos anos 80, ao longo de todos os anos 90, ok? Isso em si não é tão suspeito. Porém, no Ocidente, na América do Norte, ele passou a escrever, a trabalhar, a escrever para determinados outlets, determinados meios jornalísticos, produzindo material que era muitas vezes crítico em relação ao sistema na China, a partir de uma perspectiva progressista, meio left prog, por assim dizer, né? Um liberalismo meio de esquerda, tá? Então, começou a produzir um conteúdo nesse sentido. Isso a gente está falando 20, 25 anos atrás, virada do novo milênio, ok? E eu acho que na China também ele se envolveu em determinadas atividades críticas em relação ao governo e suspeitas o suficiente para ele ter sido enquadrado pela polícia, preso um brevíssimo período, ok? Depois que ele saiu, ele meio que desaparece. E aí ele reaparece subitamente com esses vídeos aí de 2024. Os primeiros vídeos são de 2024. Ele já virou professor em Pequim, se não me engano é isso, numa dessas escolas aí de elite. E aí esse é o background dele. Qual que é a objeção que eu levanto para quem usa o background como prova cabal? Pessoal, olha só.
como eu falei, eu vi uns 20 e poucos vídeos dele, tá? 20 e poucos, 20 e tantos vídeos. 30, sei lá, não lembro. Eu tô naquela negócio de história das civilizações, ok? Alguém encontrou alguma coisa nesses vídeos que seja objetivamente subversivo, especialmente em relação aos interesses da República Popular da China? Não entendam subversivo com, tem alguma crítica. Porque, por exemplo, se eu não me engano, ele diz que não acha que a China está ainda num nível de autossuficiência necessário para resistir a choques energéticos, né, choques do petróleo, e por aí vai, e que é necessário caminhar ainda mais. Mas isso não me parece subversivo, é uma crítica. Uma crítica dentro razoável, ok? Alguém viu alguma coisa desabonadora, né? Eu não vi, tá ok? Eu não vi. Porque, assim, agentes ocidentais, eles são sempre, muito obviamente, agentes ocidentais, tá? O cara não vai ser um agente ocidental e defender exatamente aquilo que é bom pro inimigo do Ocidente. Não quer dizer que não existam aquelas figuras das sextas colunas. As sextas colunas, como por exemplo na Rússia ou em outros países, são os caras que seguram a mão, né? No sentido de puxar para trás o soberano. Não, calma, peraí, vamos conversar, não podemos romper, etc, etc. Tá? Mas o cara é só um professor de segundo grau, tá ok? Mas ele tem influência porque o algoritmo. Assim, toda essa visualização é bem recente, tá? O pessoal tava comentando dele ano passado, então ele já tinha. O pessoal, todo mundo já tinha ouvido falar nele. Aí começaram a voltar nele e propagandear porque virou verdade, ficou provado que o cara acertou. Ficou provado que o cara acertou. Aí fazer o quê? Tá ok? Ficou provado. E aí? Né? Eu acho a situação dele de popularização muito normal. Vocês acham algo de estranho aí? Se vocês acham algo de estranho, me expliquem o que especificamente é estranho. Porque assim, ele já estava rodando já, ano passado. E com umas previsões bem específicas. Ok? Aí rolou o ataque, bum! Explodiu a popularidade. Normal, porque ele previu o ataque. Previu, inclusive, que o Irã ia vencer os Estados Unidos. E isso está aumentando a popularidade dele. Tanto que, qual que é o vídeo mais visto do canal dele? O do curso de Geoestratégia, parte 8, a armadilha iraniana, The Iran Trap. 4 milhões e 200 mil visualizações. Mano, a partir do momento que você... E aí tem um vídeo de 2 semanas atrás, Teoria dos Jogos, parte 9, a guerra Estados Unidos e Irã. A partir do momento que você consegue alcançar 2 vídeos de 4 milhões de visualizações, o algoritmo vai trabalhar para você. Vai entregar o seu vídeo na casa de todo mundo. Vai receber notificação no seu e-mail, né, no seu SMS, recebendo o vídeo desse cara, né? Então assim, o algoritmo tá ajudando, mas tá ajudando da mesma maneira que poderia ajudar quase qualquer um. O cara tá falando inglês, tem essa vantagem. O cara fez uma previsão certeira, o cara já tava rodando, então o pessoal já conhecia ele, né? Ele tem ali um estilo meio carismático, né? Ele me parece que não comete aqueles erros que levam a uma restrição muito grande, né, na visualização. O cara é didático. Ele tá falando diante de um quadro negro. Ele tem uma boa didática. Eu acho que ninguém pode negar que o cara tem uma boa didática. Então ele prende a atenção. Tem um carisma ali. Então eu não acho estranho o cara ter um monte de visualização. Sinceramente. Eu não acho estranho. Eu retorno a minha pergunta. Cui bono? Quem se beneficiaria disso que ele está produzindo? Eu acho o contrário. Tá? Não quer dizer que tudo que ele estava falando esteja certo, mas eu acho que o Ocidente, as elites,
não se beneficiam daquilo que ele está produzindo de um modo geral. E aí eu vou dizer o seguinte, pessoal. Esse background de jovem chinês que estudou no Ocidente, voltou como um crítico, levou um enquadro, sumiu, apareceu 15 anos depois, produzindo um conteúdo geopolítico bem interessante, numa linha multipolarista. Ó, eu conheço uma galera e eu sei como essa galera opera. Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que ele foi cooptado pela pátria-mãe. O que vocês acham que acontece quando o cara é um expatriado do seu país e se envolve com problemas na justiça e por aí vai, dentro de casa, né, voltou para casa, se envolve com problemas na justiça, o cara recebeu um convite de emprego. Pô, eu conheço gente gringa que esteve em enrascada judicial. E recebeu convite na Rússia, no caso, recebeu convite de emprego, né? Nesse caso, para produzir relatórios e tal. Cara, é padrão. Ó, levou um enquadro, foi preso. Tem um bagulho que vocês têm que entender. Sempre desconfia de quem vai preso e é solto. Preso por motivos políticos e é solto fácil. Nesse caso, desconfiança não é em relação a algo ruim, é em relação a algo bom. Porque foi preso pelo nosso lado, né? Pelo nosso lado. Então, pra mim, ele tá trabalhando pra China mesmo. Pra inteligência chinesa, tá? Eu posso estar errado. Posso estar viajando. Mas eu acho que ele tá. É o que eu acho. Eu conheço gente desse setor. Conheço gente desse setor. Conheço gente que, em contextos semelhantes de prisão, já recebeu oportunidade de emprego, tá? No âmbito da inteligência. A inteligência, pessoal, vocês têm que entender. 90% do trabalho é produzir relatório. Ah, o que aconteceu no país tal? Você sabe? Você conhece alguém do país não sei das quantas que pode dizer como é que tá negociações no contexto tal, tal, tal? Se não sei quem vai vender não sei o que, se vai ter privatização da empresa tal. É produzir relatório. E fazer esse tipo de material por artigo ou vídeo até, né? De promoção de determinadas ideias, visões de mundo, por aí vai. Não estou nem dizendo que ele não acredita nisso. Porque, de modo geral, o melhor trabalho de inteligência é quando você é pago para você fazer aquilo em que você acredita e que você gosta e sabe fazer. Tá? Isso aí é, tipo, top de linha. Ok? Que geralmente é o que acontece nesse âmbito, né? Mas, enfim, é o que eu acho, pessoal. É o que eu acho. O cara tá há 2 anos produzindo esses conteúdos. Sei lá, vocês acham que o cara não teria sido investigado e levado a um novo enquadro se tivesse um bagulho muito subversivo ali? Eu acho que teria. E o cara dá aula pra elite chinesa. Será que não deve ter uns quantos filhos de membro do Partido Comunista da China ali na aula dele? Será que os caras não estariam atentos? É claro que não são oniscientes, né, pessoal? Tipo, a China não é uma sociedade de controle total, tá? Tem que dizer isso. Mas, enfim, pra mim tá suficiente desmistificado. A não ser que apareça fato novo, pra mim tá suficientemente desmistificado. Não tem nada demais. Negativamente. Não tem nada de subversivo. Não acho que tá ajudando o Ocidente. Não acho que trabalha pro Ocidente. Nada do tipo, tá? Agora vamos ao que há de interessante objetivamente no Jian Shueqin. Em primeiro lugar, ele é didático, ele fala bem, e tem alguns elementos da moldura mental dele que eu acho bem interessante. Vamos começar, porém, por uma outra questão. O cara ficou famoso, o canal do cara, Predictive History, né? História preditiva. O cara tá dizendo que ele opera com análise e previsão
histórica. Dentro daquilo que ele chama, na verdade, puxando do Isaac Asimov, na verdade, psicohistória, ok? Que me parece, né, uma noção de que a história é movida pelas ideias dos homens, e grupos, e povos, e por aí vai. O que se encaixa com a metodologia que ele está utilizando. Então vamos lá. Como eu falei, pessoal, eu assisti só uns 20 e poucos vídeos. Eu tô naquela série dele de História da Civilização. É muito boa. Porém, eu vi todo o curso dele de Geoestratégia. E nesse curso de Geoestratégia me chamou a atenção que ele tem ali uma taxa de acerto, uma margem de acerto de 70% aproximadamente. 70% a 80%. O cara acertou que o Trump ia ganhar as eleições. Ele acertou que o Trump ia ganhar as eleições com uma boa antecedência, ok? Ele acertou que haveria uma pactuação entre as elites e o Trump, ok? Ele errou, porém, a escolha do VP do Trump. Ele falou que a Nikki Haley ia ser escolhida. Foi o J.D. Vance. Porém, ele disse o seguinte: se não for a Nikki Haley, vai ser o J.D. Vance. Então é um erro com um acerto subsidiário, né? E ele explica que a Nikki Haley vai... Porque ele não é profeta, pai de santo, tarólogo, né? Com todo respeito aos tarólogos, pais de santo, profetas, astrólogos, tá? Ele não vai simplesmente diz, ele explica os processos através dos quais o mais óbvio, lógico, seria o resultado X. E ali ele está prevendo que essa pactuação com o Trump já aconteceria de maneira total antes ou durante as eleições, e o plano de guerra contra o Irã já estaria ali implícito, embutido e óbvio naquele momento já, e portanto a escolha do VP já levaria em consideração a guerra do Irã, ok? Por isso que ele acha que vai ser a Nikki Haley. Mas foi o J.D. Vance, como nós sabemos. Outro elemento interessante, ele previu que o Trump ia invadir o Irã, ia entrar em guerra com o Irã. Ele também prevê, e nós ainda não sabemos se ele acertou ou não, ele também prevê que haverá uma fase de terra, uma fase de infantaria nesse conflito. E cara, o Trump tá falando que vai ter uma invasão por terra do Irã, né? Então não sabemos ainda, não sabemos se ele acertou ou errou, ok? Ele diz que o Irã vai derrotar os Estados Unidos. Por enquanto é o que está acontecendo. Lembrando que derrotar, eu já falei em vídeos anteriores sobre o Irã, derrotar significa basicamente você impedir o inimigo de alcançar o seu objetivo. Que nesse caso é derrubar o governo, é mudança de regime, é destruir o Irã e por aí vai. Não estão conseguindo fazer isso, ok? Então ele previu isso. Ele prevê que isso vai ter um impacto grande na projeção de poder dos Estados Unidos, na verdade, no poder nacional dos Estados Unidos, utilizando um termo mais próximo aqui, inclusive da ESG, né, da Escola Superior de Guerra. Ele prevê um impacto significativo no poder nacional dos Estados Unidos, bem como poderemos acrescentar na capacidade de projeção de poder dos Estados Unidos, ok? Ele prevê que talvez isso leve a uma guerra civil nos Estados Unidos. Não sabemos. Isso, particularmente, eu sou cético. Uma guerra civil nos Estados Unidos. Um golpe de Estado é possível? Eu acho mais possível um golpe do que uma guerra civil. Caos generalizado, sem lados específicos, fechados, organizados, né? Lado A, lado B, um contra o outro, tipo a guerra civil dos Estados Unidos. Caos generalizado, gangues, milícias, tomando um poder em cidades específicas e se impondo na base da força, tipo
facções criminosas no Brasil, isso eu também acho mais plausível que uma guerra civil formal, lado A, lado B. Mas de qualquer maneira não sabemos. É uma previsão ousada pra caralho. Não sabemos se vai acontecer. Eu não sei. Ele diz, por exemplo, que o Trump vai tentar fazer um cambalacho para se perpetuar no poder para além do que é possível legalmente para ele. Ok? Eu achava que o Trump ia fazer isso. A partir desse vexame na guerra do Irã, eu já acho que ele não tem mais como fazer isso. Em relação à Rússia, ele diz corretamente que a Rússia está ganhando o conflito, que vai ganhar o conflito, ok? E ele explica muito bem a estratégia do Putin. Tá? No sentido de que é objetivo da Rússia esticar a operação militar especial o máximo possível, porque a operação militar especial gera um estado de exceção que permite ao Putin transformar a sociedade russa de uma sociedade consumista, liberal, ocidentalizada, num outro tipo de sociedade que ele chama de sociedade guerreira. Pô, perfeito. É o que a gente tem dito, inclusive. Né? O pessoal não lembra, mas o Putin recebeu poderes extraordinários por causa da operação militar especial. O Putin está governando com poderes extraordinários. Poderes extraordinários que ele nem usa tanto, mas tem facilitado uma limpeza interna na Federação Russa. Tá ok? Análise perfeita em relação à Rússia. Ele explica, inclusive, bastante coisa ali da Segunda Guerra Mundial, né? A genialidade do Stalin, que o Stalin enganou Hitler para provocar um conflito, para justificar a própria projeção de poder da União Soviética, que o Stalin simulou fraqueza e assim por diante, por aí vai, né? Que é plausível, ok? E enfim, ele faz umas previsões muito boas. Okay? Eu tenho a impressão de que a margem de acerto dele é alta. Tem um outro vídeo que eu também vi, que é mais recente, eu acho. É um outro dos poucos vídeos dele que eu vi, eu lembrei agora. Em que ele fala sobre o assassinato do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Ou esse é um dos vídeos antigos dele, agora eu não lembro. Acho que é um dos vídeos antigos dele. Ele fala do assassinato, é um dos primeiros. Ele fala do assassinato do Ebrahim Raisi. E ele prevê que após a morte do Ayatollah Khamenei, o próximo grão Ayatollah seria o Mojtaba Khamenei. Pô, tinha algumas pessoas falando isso. Só que todos os iranófilos diziam que, não, o Mojtaba Khamenei é muito novo, ele não tem ali as qualificações teológicas suficientes para suceder o pai, seria uma quebra de protocolo, e por aí vai. Não, ele falou, não, ó, me parece que vai ser o Mojtaba Khamenei. Ele errou, porém, quem seria eleito presidente do Irã. Ele não previu o Massoud Pezeshkian, tá? Ele não previu o Massoud Pezeshkian. Então, cara, eu recomendo que prestem atenção no que ele fala sobre o Ebrahim Raisi, ok? Eu recomendo que eu não sei se eu concordo, mas eu recomendo que prestem atenção, ok? Ele fala sobre um ganho de importância da Guarda Revolucionária nos próximos anos, por conta dessas ameaças, por conta da guerra. Me parece que isso está acontecendo, que a Guarda Revolucionária hoje tem uma certa centralidade, ok? Então, cara, margem de acerto muito alta. Digam o que quiserem desse maluco, mas ele tem uma margem de acerto muito alta. O que me faz acreditar que é necessário prestar atenção. Não precisa concordar. Tem coisas que eu não concordo. Tem frameworks, molduras, com as quais eu não concordo. Ok? Eu tô na história dele da civilização. Muito bom como ele explica a passagem do Paleolítico pro Neolítico.
a motivação por trás da construção das primeiras cidades, de que as primeiras cidades eram complexos ritualísticos, de que o centro da sociabilidade humana é a religião e de que o centro da religião é o rito. Porra, Mircea Eliade puro. E também até Max Weber, né? Bem Max Weber também. Max Weber, Mircea Eliade. Ele fala, não, algumas pessoas, alguns teóricos colocam o homem como homo econômicos, outro como homo biológicos. Mas aí ele fala, não, que na verdade me parece mais razoável, existe um novo consenso, uma nova linha que coloca como homo religiosos. Pô, Mircea Eliade, ele não chega a citar o Mircea Eliade, mas segue a mesma linha, então eu acho muito interessante, né? Pô, o cara dá uma aula foda sobre os paleo-europeus e as invasões indo-europeias. É bem uma crítica. Eu acho que ele simpatiza com o matriarcado paleo-europeu, Logos de Cibele. Eu tenho essa impressão. Eu fiquei com essa impressão. É só uma impressão, não sei se é verdade. Ele coloca, né? Por exemplo, inclusive, as desigualdades contemporâneas, não, é culpa dos Yamnaya e tal, invasões indo-europeias. Não é bem assim, não é bem assim, né? Eu fiquei com essa impressão. De que naquele negócio, né, entre chimpanzés versus bonobos, ele simpatiza mais com os bonobos, né? Poliginia, né? Que tem isso dá permite um salto evolutivo e por aí vai. Tem ali uns elementos matriarcais e feministas no pensamento do Jiang Shui-Qin, ok? Opinião crítica. Mas assim, a perspectiva com a qual ele está trabalhando, né, quando ele lida com antropologia, pré-história, muito boa nessa parte da história das civilizações. Eu tô na parte ali dos gregos e tal, boa também, mas ainda tô vendo algumas coisas eu tenho que ver mais para poder formar uma opinião. Assim, comentando um pouco sobre a metodologia dele, que ele fala nos vídeos, logo após o curso de geoestratégia. É uma mistura, pelo que ele dá a entender, entre game theory, né, teoria dos jogos, a ciclodinâmica do Peter Turchin, ou ideias semelhantes de ciclodinâmica, a noção de movimentos cíclicos da sociedade, superprodução de elite, circulação de elite e por aí vai. O que é um tema bem interessante pra gente. São teoria dos jogos, ciclodinâmica, sincronicidade. Agora eu não lembro que outras coisas ele comentou. Mas o cara junta aí elementos dessas teorias ou ferramentas intelectuais e por aí vai para montar modelos que permitem prever acontecimentos futuros. Né? É um negócio meio spengleriano que ele está fazendo ali. Só que se apoiando ali em Peter Turchin. Eu não sei se ele usa Emmanuel Todd, que também é um cara que faz algo semelhante, ok? Não sei. Mas ele vai por aí. Tem uma metodologia que eu achei interessante. Tá? Ok. Pacto Judaica. Eu não vi esse vídeo, porém eu li o que ele entende por Pacto Judaica e o que ele acha que vai acontecer ao final dessa guerra entre Irã e a coalizão Epstein. Eu penso, ele diz o seguinte, que os Estados Unidos vão se fuder, vão ser postos com o rabo entre as pernas, vão ter que sair do Oriente Médio ou abandonar a maior parte do Oriente Médio, mas que Israel não vai se ferrar geopoliticamente tanto quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão engolir o grosso do golpe geopolítico. Israel vai perder prédios, vai desabar coisa, vai morrer gente, a economia vai sair prejudicada, mas o prejuízo maior vai ser engolido pelos Estados Unidos. E que, portanto, Israel, os países do Golfo e o Irã vão chegar em um certo entendimento. Ao mesmo tempo, a situação na América do Norte vai ficar tão frágil que, segundo o Jiang Shui-Qin, os judeus vão
ser ainda mais influentes e poderosos de maneira direta, né? Caras tipo Jared Kushner e por aí vai. Vão ser ainda mais diretamente influentes. Tese dele, opinião dele, tá? Não tô dizendo que isso vai acontecer, não tô dizendo que concordo nem nada do tipo. Então, assim, eu não sei se isso vai acontecer, mas o pessoal que acha que a gente tá no game over e que o nosso lado tá pra ganhar e ganhar de maneira definitiva, eu acho que vocês deveriam tomar cuidado. Eu não acho que a gente tá no endgame, tá? Eu acho que tem muita coisa pra rolar. Eu acho que o nosso lado ainda vai sofrer muito. Nós ainda veremos muita perseguição. Nós ainda veremos muita guerra, muita batalha. Especialmente nós na América do Sul, tá? Então esse negócio de que estamos ganhando, já era. Eu não acho que vai acontecer o que ele tá falando. E quando ele diz Pax Judaica, isso também é temporário, tá, pessoal? Também é temporário. Ademais, ele não acredita num sentido literal. Ele opera com um paradigma escatológico e ele está dizendo o que Israel vai tentar fazer. E tem chance de conseguir. Isso é uma diferença, isso é uma distinção importante. O Jiang Shuiqin, ele monta paradigmas que consistem na maneira pela qual as elites de poder pensam e como elas vão se comportar considerando esses pressupostos. Considerando que as elites do país tal pensam da maneira X, creem em Y e Z, como que elas vão se comportar? Que objetivos vão buscar? Que decisões vão tomar? É assim que funciona o método dele. Ele não acredita em Messias, Anticristo, por aí vai. Eu tenho a impressão que ele não acredita em nada disso. Porém, ele está falando de como pessoas que acreditam nisso tudo vão se comportar, o que elas vão tentar fazer. E ele mesmo diz, se ele errar alguma coisa, tem que voltar, ver o que errou, por que errou, e aí aperfeiçoar o modelo. É simples, né? E aí vem um outro fator importante. Ele opera ali com geopolítica e escatologia. E eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito importante, porque isso escapa a uma análise mainstream, especialmente no campo de esquerda, campo dito progressista, que tende a ser materialista, que explica tudo em petróleo, oleodutos, gasodutos e por aí vai, a economia, é o dólar e por aí vai. Não é bem assim. Estados Unidos se meteram numa guerra a pedido de Israel, para qual vantagem financeira ou econômica? Meio nebuloso. Eles vão dar um jeito de tirar alguma vantagem, tá? Mas não parece que isso era o motivo, não parece que isso era a causa. Uma coisa é tirar proveito ao longo do processo ou ao final do processo. Outra coisa é a causa, o móvel que levou àquela ação. Não confundam, porque senão vocês estão pensando de maneira circular, petição de princípio. Ah, tipo, se lucrou, portanto a causa era a busca do lucro. Petição de princípio, um erro lógico claro, certo? Então, pessoal, eu acho interessante, eu acho que tem uma boa margem de acerto. O framework com o qual ele trabalha, a história da civilização, é bom, é próximo de um pensamento dissidente, próximo de um pensamento do Mircea Eliade, próximo Jorge Dumézil, é próximo desse material, tá? A história secreta dele não vi, mas eu vi trechos do que ele fala sobre o Epstein, por que as elites fazem esses rituais satânicos e por aí vai. Concordo com o framework com o qual ele está trabalhando, ok? Algumas coisas ele erra, discordo de algumas coisas que ele está falando. Eu acho que a Pax Judaica não é certa, é uma possibilidade, vão tentar implementar, mas não é certa, não é garantida, tá? E não estou enxergando ele como agente ocidental, não. Não visualizo essa crítica que estão fazendo a ele como sendo válida. Poderiam me perguntar, e eu vi até outras pessoas recomendando, que outros caras trabalham com um estilo semelhante e que talvez sejam até melhores. No YouTube, pessoal, eu só vou lembrar do Sheikh Imran Hossein, que é de Trinidad e Tobago, eu conheço pessoalmente.
ele é um muçulmano muito erudito em escatologia, tanto islâmica quanto cristã e judaica. Ele tem canal no YouTube, Sheikh Imran, Imran Hossein. Vocês acham fácil? Mestre, top de linha. Agora, artigos, livros, minha editora vai estar lançando coisas sobre esse assunto, mas são os caras de sempre. Alexander Dugin, Jean Parvulesco, Youssef Indy. Youssef Indy eu vou lançar abril, creio eu. Laurent Guyeno, o próprio professor Cláudio Muti, Daniele Pera. Tem alguns caras bons que trabalham com geografia sagrada, geopolítica e escatologia. Ok? Tem alguns caras das antigas, como o próprio Jacques Berger e Louis Pauwels, né? Que falam sobre ocultismo, né? Ocultismo e política, e assim por diante. Então tem vários caras que abordam esses temas. Mas o Jiang Shueqin, ele tem um estilo próprio, que merece atenção. Para você discordar, é um pensador como outros, tá? Recomendo. Então é isso, pessoal. Essa é a Pílula Vermelha de hoje. Até a próxima.